Olá, queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco da lição número 40 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, onde ele fala da fé. Em retirando do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, o versículo 19, onde diz mais ou menos assim: que os enganos, que as coisas materiais, que todas essas vicissitudes às quais nós estamos sujeitos, entrando pelo coração, enfraquecem e tornam essa semente infrutífera. O que nós temos a ver? Como assim? O que ele quer dizer com a fé? O que ele quer dizer que as satisfações mundanas, o que ele quer dizer que se as coisas materiais interferem então na nossa fé? A fé, assim como qualquer semente material, assim como qualquer semente vegetal, assim como qualquer semente do mundo físico, ela requer cuidados. Ela requer um campo fértil, ela requer o preparo da terra, os cuidados com a hidratação, com as pragas, com os insetos, para que ela possa vir a frutificar, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e tornar-se útil. Muitos dos nossos irmãos e companheiros ainda associam a fé a algo miraculoso, a algo como se Deus privilegiasse a alguns dos nossos irmãos, a alguns dos nossos companheiros. Que a criatura já nascesse com a fé, que a criatura, ao chegar aqui a este planeta bendito, já viesse dotado de toda a fé que se pressupõe. Não, a fé é uma conquista do espírito. A fé se conquista através da prática do amor, do exercício do perdão, da caridade como lema da nossa vida, mas, acima de tudo, da compreensão e do entendimento das leis divinas, da compreensão e dos ensinamentos que Jesus nos deixou como legado. Quando nós permitimos que a inveja, o ciúme, o orgulho e o egoísmo adentrem o nosso coração, são como as pragas que vêm para destruir a semente. A parábola do semeador é um exemplo clássico da fé. Enquanto a semente está sendo lançada, umas ainda sob o solo, que são comidas pelos pássaros, outras em cova rasa, que assim quando o sol nasce, logo as queima, outras no meio do pedregulho, que não fornecem os nutrientes suficientes, ainda aquelas que crescem entre os espinheiros que as sufocam, e, finalmente, aquelas que vão frutificar, aquelas que vão dar os seus frutos, aquelas que vão cumprir o seu objetivo. Assim, para todos nós, é o exercício da nossa fé. Muitos dos nossos irmãos e companheiros lamentam: eu não tenho fé, eu não tive a oportunidade de ter fé. Ah, eu gostaria de ter fé. Fé se conquista. Fé é patrimônio espiritual. Quando nós compreendemos o Deus de justiça, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Pai Todo-Poderoso, que existe em cada um de nós, quando nós permitimos que esse Deus amoroso, que esse Deus desperte em todos aqueles que conosco convivem o Deus que está adormecido naquele coração, nós estamos germinando, nós estamos frutificando essa semente da fé. Muitas vezes, quando nós olhamos para a semente que é lançada ao solo, é um ser minúsculo muitas vezes, e ali
naquela terra escura, sendo enterrada, muitas vezes, ela faz o quê? Ela não fica chorando, ela não fica se lamentando, ela não fica ali murmurando. Imediatamente, ela busca retirar da terra os nutrientes necessários para que ela possa se alimentar, para que ela possa se fortalecer. E, ao mesmo tempo em que ela busca o alimento, a sustentação, ela também busca as forças, ela também cresce em direção ao sol, em direção ao alto, mostrando para nós o verdadeiro significado da fé. A fé nos dá a sustentação necessária para que nós caminhemos com confiança e esperança, superando as dificuldades e as tormentas da nossa encarnação aqui da nossa vida. À medida em que compreendemos que Deus é todo bondade e que nós aqui nos encontramos para as devidas reparações e a reconciliação com a lei divina, nós buscamos a informação e o conhecimento, a prática das virtudes para que possamos ser dignos e merecedores de estarmos numa das várias moradas que existem na casa do Pai, mas que seja de equilíbrio, harmonia e de paz. Essa semente que nós lançamos, seja a semente do carvalho, seja uma semente do abacate. A árvore, o abacateiro não é a semente. A laranjeira não é a semente. Foi um dia uma semente. Foi um dia aquele grão minúsculo. Agora, ela está na fase da produção, ela está na fase do crescimento, do desenvolvimento. Assim representa a fé para todos nós. São nesses pequenos atos, são nessas pequenas atitudes, são nas compreensões da nossa existência. Todas as vezes em que nós fazemos o bem a alguém, todas as vezes em que nós praticamos o amor incondicional, nós estamos adubando, nós estamos irrigando a nossa fé. A nossa fé vai sendo sedimentada, ela vai sendo fortalecida. Porque fé não se compra, fé não se transfere por herança, fé não é algo hereditário. Fé é preciso que nós confiemos na providência divina. É preciso que nós, ao exercitarmos todos os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, nós vamos compreendendo o verdadeiro significado da nossa existência. Sim, muitas vezes nós vamos fraquejar, muitas vezes nós vamos sucumbir. Às vezes o desânimo, às vezes a decepção, às vezes as frustrações da vida. Porque nós, muitas vezes, nós simplesmente pedimos as coisas a Deus e a Jesus. Nós rogamos aos auxiliares do Cristo, aos benfeitores espirituais responsáveis por zelar pelo nosso planejamento reencarnatório, que atendam às nossas necessidades, tratando-os às vezes como serviçais, tratando-os às vezes como se eles aqui estivessem simplesmente para fazer a nossa vontade. Quantos de nós, muitas vezes, já não dissemos: ah, eu queria muito ter fé, eu gostaria de ter fé, mas eu não tenho. Por que não tenho? De onde vem essa descrença? De onde vem esse desânimo? Será pela vida material, pela vida física? Será que nós estamos nos comparando? Será que nós estamos não, será que nós não estamos tendo falsas expectativas? Quando nós, conhecendo a nós mesmos, quando nós aprendemos a lidar com as nossas potencialidades, quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, nós então procuramos o complemento de Jesus, os ensinamentos do Mestre,
que vem exatamente em nosso socorro e em nosso auxílio. As primeiras das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sim, se nós sabemos o porquê estamos chorando, se nós sabemos a razão, o motivo do nosso choro, então nós seremos consolados. Se foi porque erramos, não vamos errar mais. Se foi porque fizemos algo que está no sentido contrário ao amor e à caridade, nós não vamos mais incorrer neste mesmo erro. Quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, então nós sabemos, se as nossas aflições não são atuais, é porque são recorrentes de uma vida pretérita, de um passado não tão distante. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar que a reencarnação é a oportunidade bendita de nós repararmos erros, equívocos e enganos perante a lei divina. Quando Jesus vai no seu segmento de educador, ele vai nos mostrando que todos nós somos filhos de Deus, mas que depende de cada um de nós a forma com que nós estamos trilhando este caminho, como nós estamos vivendo a nossa vida. E isso chama-se fé. É a fé que nos conduz, é a fé que nos orienta. Nós vamos tendo a noção do certo e errado. Nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aprendendo a respeitar a Deus, isso só aumenta, só alimenta a nossa fé, a nossa confiança, pois Deus é a perfeição absoluta. Deus não se engana, Deus não erra, Deus não se equivoca. Deus não privilegia, Deus não tem preferência, mas também Deus não castiga, Deus não pune, Deus não reprime. Deus corrige, Deus educa, Deus ensina. Como? Através de nosso querido e amado Mestre Jesus. Ele veio aqui e o Pai não facilitou para eles. Lidou com o egoísmo de Pilatos, lidou com o orgulho do Sinédrio, lidou com a prepotência e a arrogância dos fariseus e dos escribas, mas em momento algum ele deixou de socorrer aos necessitados. Para a mulher adúltera, teve a misericórdia. Para Zaqueu, ofereceu a oportunidade de recomeçar, de fazer a devida reparação ainda dentro da própria existência. Para Madalena, mostrou os perigos dos equívocos, mostrou o perigo dos enganos e das satisfações passageiras e transitórias. Para Joana de Cusa, teve a orientação segura, mostrando a responsabilidade familiar, os deveres conjugais, a observância das leis temporárias e das leis transitórias a que todos nós estamos sujeitos. Para Pedro, transferiu a confiança, transferiu a responsabilidade de pastorear as suas ovelhas. Não por ser o mais velho, não por ser o mais experiente, mas porque Jesus sabia que ali estava uma fé que ainda estava desabrochando. A fé que o sustentaria e que faria com que ele superasse todas as dificuldades e todos os imprevistos da missão que ele lhes confiava. Para João, a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Quando ali, naquele momento supremo, ele diz: mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho, segundo algumas traduções. Filho, eis aí a tua mãe. Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza, isto é acreditar. Então, o que nós estamos fazendo para que a semente da fé
germine em nossos corações. Será que todos esses prazeres, será que todas essas alegrias, será que todos esses flagelos, todas essas, todos esses flagelos naturais, todas essas interferências, será que isso poderia abalar a nossa fé? Não. A nossa confiança e a nossa esperança nas promessas do Cristo estão fundamentadas em seu evangelho de amor. À medida em que nós vamos tomando conhecimento, à medida em que nós vamos nos tornando a cada dia criaturas melhores, cientes e conscientes de nossas responsabilidades. Nós temos compromissos pessoais, nós temos compromissos familiares, nós temos compromissos para com a sociedade e temos compromissos coletivos com a humanidade. E a fé é comum a todos nós. A pessoa que não tem fé, na realidade, a criatura que diz que não tem fé, na realidade, ela não encontrou ainda alguém que lhe apresentasse um Deus que é todo justiça. Não conseguiu ainda que alguém lhe mostrasse que Deus é todo bondade, que o fato dele ser a perfeição é que ele compreende exatamente as nossas dúvidas, ele compreende os nossos erros, ele compreende a nossa busca, a nossa afirmação como seus filhos. Quando nós aqui estamos trabalhando, servindo, muitas vezes nós nos esquecemos de nós. As nossas dores passam a ser insignificantes perante as leis e principalmente perante as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos. Quando nós nos esquecemos da nossa dor para socorrer ao nosso companheiro, para socorrer aos nossos entes queridos, para poder levar a consolação, para levar o equilíbrio e a harmonia àqueles que estão atormentados e atribulados, nós estamos exercitando a nossa fé. Portanto, queridos irmãos e amados companheiros, não se compra a fé. O dinheiro, a moeda, compra aquilo que tem preço. O que tem valor se adquire. Tudo aquilo que tem preço, tudo aquilo que pode ser comprado, um dia acaba. Um dia isso tem fim. Tudo aquilo que é adquirido, tudo aquilo que é fruto do conhecimento, tudo aquilo que é para o bem do espírito eterno, tudo aquilo que nós vamos levar conosco para a eternidade, tudo isso é para todo sempre. Fé, amor e caridade. Está aí um tríplice aspecto que todos nós temos e que só depende de nós, para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos continuar a preparar essa terra fértil, para que a cada dia possa receber novas sementes. Como semeador, nós vamos lançando as sementes, nós vamos auxiliando. As sementes que o pássaro comeu, ela não germinou, mas alimentou os pássaros, ou seja, teve a sua utilidade. A semente que foi comida, que foi queimada pelo sol, num primeiro momento, ela germinou, mas depois, aí, com o calor, que é exatamente as aflições do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, muitas vezes sufocam e queimam, não permitindo que a fé possa germinar. O terreno do pedregulho, sim, nos momentos de necessidade, nos momentos de aflição, quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos uma cura, nós acreditamos em Deus. Mas a primeira decepção, a primeira frustração, lá estamos nós lastimando e reclamando. É o terreno do pedregulho. E os espinhos são os enganos e os equívocos terrenos. A vida material que ainda tanto nos encanta. A porta larga da perdição que chama muito a atenção. Mas
O momento é de aprendizado. Então, esses espinhos que sufocam a nossa necessidade de dizer que somos filhos de Deus, que muitas vezes nos deixam envergonhados de dizer que professamos a nossa fé, que falamos de Deus, de Jesus, de amor e de caridade. São esses os espinhos que atrasam o nosso entendimento e a nossa evolução. Mas, por fim, essa terra fértil, essa terra boa, esse terreno que já está pronto para receber a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. Que a nossa fé possa, sim, dar frutos. 30, 50, 70 ou 100, mas que seja sempre uma árvore que dá frutos, que seja sempre uma árvore que está em crescimento, uma semente em desenvolvimento, uma semente que se tornará grande, uma semente que se tornará uma árvore, onde todos possam vir abrigar-se. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.